Olá, mais uma vez a paz do Senhor. Aqui fala novamente irmão Livson, direto aqui da minha casa. Eu gostaria de deixar uma breve reflexão que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12 e 1 diz assim: Como que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No livro de Romanos, nesse mesmo epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O problema do pecado vem desde a época de Adão, nós conhecemos a história. Depois da queda do homem, o diabo passou a atuar de uma forma muito terrível no mundo. E a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, naquela época, mas quando Jesus veio, ele aboliu a questão da morte. Jesus ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando vamos para Eclesiastes, no capítulo número 7, versículo 2, ele diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. No 4 ele diz que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. No capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5, ele diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Na carta anônima aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Mediante esse texto que nós estamos estudando, eu posso entender que Jesus ele venceu a morte. Jesus certa vez ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição, o primeiro a dar início à ressurreição foi Cristo. Ele ressuscitou e venceu a morte definitivamente. Quando vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro na volta de Cristo. E os que estiverem vivos serão arrebatados, terão um corpo transformado, porque este corpo que é corruptível ele vai se revestir de incorruptibilidade. Essa é a nossa esperança. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos do amor de Cristo, mas o nosso objetivo é o céu. Quem convence um homem do pecado, da morte, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E muitas pessoas que zombam do Evangelho, zombam dos cristãos, naquele dia vão ficar envergonhados. Porque no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, porque debocharam do Evangelho, porque zombaram daquelas pessoas que pregavam o Evangelho, que andavam com a Bíblia na mão, que buscavam a Deus, que renunciaram a esse mundo, que se afastaram dessas companhias, dessas pessoas que são usadas pelo demônio para tentar nos corromper. O importante é que Deus sabe do nosso caráter. E aquilo que nós somos sobreviverá a tudo aquilo que as pessoas apontam e dizem sobre nós. Deus ele tem um propósito em cada vida. Mas para isso é necessário que o homem se deixe convencer pelo Espírito Santo e se arrependa e busque a Deus e faça a vontade de Deus. Essa é a nossa esperança, é o céu. Nós esperamos o arrebatamento, nós sabemos que a grande tribulação vem aí, mas o nosso objetivo é o céu. Que Deus em Cristo te abençoe, te faça prosperar e medite. Lembre-se que Jesus venceu a morte e ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Creia e busque a Deus. Em nome de Jesus. Amém.